Na última quarta-feira, nós terminamos aqui no capítulo 4, versículo 16, quando diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A gente anda tanto, faz tanta coisa, corre para lá, para cá, tantas coisas do dia a dia, e como que a gente precisa da graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Como a gente está precisando da graça bendita de Jesus. Então, aí a palavra diz: acheguemo-nos, né? Acheguemo-nos, vamos para perto dele, vamos para perto dele. E é por isso a motivação nossa aqui, nesses dias, nesse estudo. Vamos correr para os seus braços, vamos nos aproximar da sua verdade, vamos nos aproximar da sua cruz e vamos dizer: Senhor, estamos aqui para ouvir tua voz. Tu és o sumo sacerdote, colocado não pelos homens, mas por Deus. Jesus não era da descendência de Levi, Jesus não era da descendência de Arão. E você sabe que no Antigo Testamento só era sumo sacerdote quem fosse da família, da linhagem arônica. Filho de Arão. Esse era o sacerdócio. E era assim que esse sacerdócio, uma vez por ano, ou diariamente, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote representava todo o povo em conjunto, né? Esse dia da expiação, quando todo o povo se reunia, todas as tribos se reuniam, e ele sacrificava o animal, a ovelha, o cordeiro. E aí João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro lá que era sacrificado pelo sacerdócio arônico, esse cordeiro, o sangue desse cordeiro era levado pelo sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, o que ele fazia? Ele agia, entrava na presença a favor dos homens. A favor dos homens. Por que era a favor dos homens? Ora, porque ele ia levando nas suas costas e no seu lombo os pecados dos homens. E ele levava o pecado da nação até a presença de Deus, lá no sumo, no Santíssimo, no sacerdote, onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano, diante da arca da aliança, diante da mesa da propiciação, diante daquela tampa e de ouro batido, onde estavam os querubins, os anjos, e ele entrava ali levando o sangue do cordeiro. E ele aspergia nas quatro pontas daquele tampo de mesa do propiciatório, confessando os pecados e pedindo: Senhor, misericórdia, misericórdia por esse povo pecador, misericórdia. Olha o capítulo 5, versículo 1 de Hebreus. Olha o que o autor vai nos trazer e vai aprofundar exatamente o que sacerdócio é esse que Jesus é e recebe. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Todo mundo sabe que Jesus era da tribo de Judá, né? Ele é da tribo de Davi, não da tribo de Levi. Ora as bolas, se ele era da tribo de Davi, ele não podia ser sacerdote. Então como é que nós estamos falando que ele é sumo sacerdote? Como é que ele representa o povo diante do Senhor Jesus? Porque diante de Deus Pai. Porque é exatamente isso que Jesus veio fazer, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E olha o que diz aqui no texto, em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 1.
Medita comigo. Ouve aqui, abre a sua Bíblia. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E esse sumo sacerdote, diz o versículo 2, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, do versículo 1 até o versículo 4, o autor aos Hebreus está explicando exatamente e fazendo um paralelo entre o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Jesus Cristo. Há muitas similaridades. Primeiro, é que o sacerdote, ele é constituído a favor dos homens. Isso é bom você marcar. Versículo 1. Ele é concernente a Deus, ele trata com Deus, e ele representa o povo. Ele leva o povo até Deus. Então é a favor dos homens. E o que ele oferece a esses homens? Os seus próprios dons e os sacrifícios pelos pecados do povo. Então o sacerdote age a favor do povo. Interessante aí, uma rápida aspas, é que são dois fortes aí, né? Os profetas e os sacerdotes. O sacerdote leva a favor e leva o povo até Deus. Para quê? Para que esse povo seja perdoado, para que esse povo receba graça e misericórdia. O sumo sacerdote, ele age em compaixão, porque ele sabe, e ele também está cercado das suas próprias mazelas, das suas próprias dificuldades. Então ele tem que ser cheio de compaixão, porque ele vai sempre tratar com gente errada, que comete erros e pecados e desatinos, mas também ele os comete. Então ele precisa ter essa intimidade, esse negócio. Não, eu também sou. E eu tenho que agir como alguém que precisa do perdão. Esse amado que vem a mim para que eu represente diante de Deus também precisa de perdão. Por isso que ele vem oferecer uma pombinha, um animal, um sacrifício. Ele vem porque ele precisa do perdão do Senhor, assim como eu. O profeta, ele é aquele que ouve a voz de Deus, e traz a voz de Deus para o povo, para que o povo não erre nos seus caminhos, para que o povo não fique longe dos ensinamentos do Senhor. Nesse momento aqui, Jesus, o autor dos Hebreus, está colocando e apresentando Jesus como o sumo sacerdote, mas nós sabemos que ele não era da tribo de Levi, ponto. Muito menos da descendência de Arão. E aí, diz que todo sumo sacerdote age em compaixão, que age com sacrifício. Versículo 2 diz que ele é capaz de condoer-se, de sentir a dor do outro, não é? De se colocar na pele do outro, e oferecer sacrifícios tanto do povo como de si mesmo. Por que tanto do povo como de si mesmo? De si mesmo porque ele também é pecador. Então quando ele vai oferecer um sacrifício, ele tem que primeiro resolver ele com ele. Porque você imagina um sacerdote entrando no Santo dos Santos, ele sem ter primeiramente eu diria, se santificado. Está aí que havia uma tradição de quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, o pessoal amarrava uma corda, ou no pé dele, ou na cintura. Então ele entrava sozinho. E por que eles amarravam essa corda? É porque eles pensavam assim, vai que o sacerdote não está muito puro,
né? Vai que ele não fez uma purificação dos seus pecados, vai que ele não fez um sacrifício agradável a Deus, e aí ele entra lá e Deus resolve fulminar ele, e aí, quem é que vai entrar lá para pegar o defunto? Porque lá só pode entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, o pessoal amarrava uma corda, amarrava no pé, amarrava na cintura, sei lá. E aí o sacerdote entrava. Se o sacerdote demorasse muito a voltar, a sair, o pessoal começava a puxar a corda e arrastava o corpo para fora. Verdade ou não, era uma solução. Engraçada, eu acho. Porque era um jeitinho, né? Porque todo sumo sacerdote devia se apresentar. Uau, perfeito. É possível um sumo sacerdote se apresentar errado? Aí descobriram com o tempo que era possível. Então começaram a dar um jeitinho. Mas isso explica algumas coisas aqui. Pois bem, e diz que, no versículo 4, que todo sumo sacerdote, nenhum homem, deveria tomar para si essa honra ou esse trabalho. Você não pode dizer, não, porque eu sou, porque eu não dava para a pessoa se outorgar. Se bem que, 2 pontos, na época de Jesus, o sumo sacerdote, uma hora era Caifás, o outro era Anás, e eles eram tudo uma laia, e tanto é que João Batista, que era também para ser sacerdote, estava no deserto. E era lá no deserto que ele apresenta Jesus, porque o Deus saiu do templo e Deus foi parar lá. Quando João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto, quem está clamando no deserto não é João Batista, ele é apenas a voz do que clama. Quem clama? Jesus, ou melhor, Deus Pai está clamando no deserto, não está mais lá no templo. Lá no tempo virou questão política, lá na terra entra foi colocada ali de uma maneira espúria, não tinha nada a ver com chamado por Deus, não tinha nada a ver com linhagem de Arão. Então o sacerdócio tem a ver com o chamado por Deus, né? Chamado por Deus. E aí no versículo 5, o autor exatamente apresenta Jesus. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou. Não disse que era me respeita porque eu sou o glorioso sumo sacerdote. Não, Jesus não fez isso. Não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Quem é que diz? Aí está lá, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2:7. Você lembra quando João Batista está no Rio Jordão e Jesus vem para ser batizado, uma voz do céu, este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Salmo 2, versículo 7 diz, tu és o meu filho e eu hoje gerei. E aí o autor diz assim, Jesus não puxou sardinha para si mesmo, Jesus não se autoelogiou. Não, quem o glorificou, quem o valorizou, quem o vocacionou, eu diria, o Pai. Tu és meu filho. E no Salmo de número 110, você está com a sua Bíblia aberta? Deixa o dedinho aqui em Hebreus, vai lá no Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4, diz a seguinte, Salmo 110, versículo 4. Está chegando? Estou lá. Estou no 9. Agora, 10. 110, versículo 4. Diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, eterno, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a Melquisedeque. Você lembra da história de Melquisedeque? A história de Melquisedeque vai se remontar a Abraão. Você lembra?
quando Abraão vai atrás dos 4 reis e ele vence, e aí ele traz os dízimos, e ele quer dizimar, e ele quer fazer um sacrifício, ele quer adorar a Deus, agradecer a Deus por tamanha vitória, e aí ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque é um daqueles personagens bíblicos, assim, enigmáticos, porque ele aparece e desaparece, ele vem e vai, ninguém sabe nada, assim. Melquisedeque surge, e é a esse Melquisedeque que Abraão vai dar o dízimo, a esse Melquisedeque vai adorar, vai estender, vai cuidar. Olha aí no capítulo 6 de Hebreus, volte para Hebreus, no capítulo 6, diz assim, fugiu aqui, 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, capítulo 7, versículo 1, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, versículo 3 do capítulo 7, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote permanentemente, perpetuamente. Uau! Olha que coisa fantástica, porque o autor aos Hebreus vai falar o quê? Jesus é superior. O sacrifício, nós vamos ver daqui para frente, o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício lá do sacerdote. O Senhor Jesus é sumo sacerdote, e não é aquele que troca de pessoas. Não é? Você sabe que quando Arão morre, aí o filho de Arão, por falar nisso, meu xará, né, assume o sumo sacerdote. Como quando o Eleazar deixa de ser sumo sacerdote, o filho dele, e aí vai de filho em filho, até. Mas veja, era substituído. Não, Jesus não. Jesus não. Nós temos um sumo sacerdote. Interessante. Pedro fala um negócio legal para você e para mim. Abra lá, Pedro. Passa aí Hebreus e vai a Pedro. Tiago, Pedro. Cadê Pedro? Aqui. Pedro. Capítulo 2. Capítulo 2 de Pedro. Versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você conhece de cor esse versículo, mas é maravilhoso. Delicioso. Vós, porém. Olha Pedro agora falando para o cristão, para o crente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Você é um sacerdócio, você é sacerdote real. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é raça eleita. Não necessariamente está falando ao povo judeu, ele está falando aos filhos de Abraão, os filhos da fé, os filhos da promessa. Os filhos da promessa. Para você e para mim.
Em outras palavras, você precisa agir com a mesma compaixão. Você precisa ter compaixão das pessoas em volta. Você foi chamado. Nós não éramos nada, não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Temos um propósito, um projeto, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Vós sim, que outrora erais perdidos, não erais povo, não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E mais, Deus deu a você o sacerdócio real. Somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, a igreja, o corpo de Cristo, onde Jesus Cristo é o sumo sacerdote, eterno, sempre intercede por nós. É nosso advogado, como disse 1 João, mas é aquele advogado que não perde causa, porque ele pagou as nossas dívidas e as nossas transgressões. Ele sabe que nós somos pecadores e ele pagou, sofreu, levou sobre si a nossa iniquidade. E a justiça de Deus, em vez de cair sobre nós, caiu sobre ele, para que nós fôssemos justificados. Né? E aí, pela fé, a gente vive na presença do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Glória ao seu santo nome. Glória ao seu santo nome. Eita, que coisa! Você é sacerdócio também, a semelhança do Senhor Jesus. Só que ele, de uma vez por todas, já cumpriu em si o sacrifício. Aí diz no versículo 7, voltamos para Hebreus capítulo 5. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus não é só o sacerdócio, não é só o sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo, com lágrimas. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Pai, se é possível salvar qualquer um, sem que eu precise passar pela vergonha, o escárnio e o sofrimento da cruz, se é possível, passa de mim esse cálice. A resposta silenciosa era: não é possível. Não é possível uma pessoa, um homem, um ser salvo, se você, meu filho amado, não for até a cruz. Se você não for o sacrifício perfeito. Embora sendo filho, obedeceu. E foi obediente, como diz Paulo, obediente até a morte. E morte de cruz. Foi exatamente para isso. Eu me lembro quando Pilatos vai querer, naquele papo que ele está com Jesus, que não resolve nada, logo, você é um rei, você tem um reino, e Jesus vai dizer que ele não tem poder nenhum sobre Jesus, que ninguém está entregando Jesus a ele, mas ele, o Senhor Jesus, é que está se entregando. Eu dou a minha vida. Quem matou Jesus? Foram os judeus. Quem matou Jesus? Foram os romanos. Quem matou Jesus foi todo pecador. Quem matou Jesus? O próprio Pai. Jesus se entregou.
Ninguém tinha poder para matar e aprisionar o nosso Senhor. Ninguém tinha poder para levá-lo até a cruz. Não eram os cravos que prenderam Jesus na cruz. Não. Ele mesmo se colocou: eu dou a minha vida. Se eu rogasse ao Pai, ele mandaria legiões e me tiraria daqui. Mas foi para isso que eu vim, foi para isso que o Senhor veio, para te buscar e salvar o que se havia perdido. E como buscar e salvar o que se havia perdido sem macular a justiça divina? Não, a justiça clamava: quem pecou tem que pagar. E qual é o salário, o pagamento do pecado? Morte. Morte. Porque todo pecado é um aviltar a soberania, a graça, o amor, o perdão, a bondade, a sabedoria, a justiça de Deus. Por isso que não há pecadinho, nem pecadão. Todos são o suficiente para que as pessoas fiquem afastadas, mortas, separadas do Senhor. O salário do pecado é morte. O castigo é eterno. A justiça clama. O amor de Deus clama também. O amor de Deus clama para que o homem seja restaurado. E o sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação, antes da criação do mundo, antes da fundação e criação dos homens, o sangue do Senhor já era conhecido. Quer dizer, antes de Deus ser Deus Criador, Deus já é Deus Salvador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o sangue do Cordeiro já era conhecido. Antes de todas as coisas, o seu amor é tremendo para contigo e para comigo. Versículo 9 diz assim: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí parece que o discurso é difícil de entender. Algumas pessoas começaram a, tá difícil esse discurso. De que ele está falando? Que Melquisedeque é esse? Que ordem sacerdotal é esse? É porque o pessoal tem a mania de falar: não, fulano é levita, Levi, então valoriza o ministério levítico. Quando nós devíamos entender que todos nós somos agora sacerdócio, não segundo a ordem de Levi. Todos nós somos sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não tem princípio nem fim, o rei da justiça, rei de Salém, por causa de Jesus. Uau! Esse é o sumo sacerdócio. Esse é o sacerdócio real que nós participamos, real, eterno. Aí o autor aos Hebreus diz assim, começa a fazer um alerta. É como se ele abrisse um parêntese para fazer um alerta, para dar um puxão de orelha. Gente, eu estou falando de coisas assim profundas. Gente, eu estou falando de coisas maravilhosas. Gente, eu estou falando que Jesus é sumo sacerdote, colocado por Deus, chamado por Deus, ordenado por Deus, abençoado por Deus para ser sacerdote, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque provavelmente alguns estão falando: já se viu, Jesus, o sumo sacerdócio, Jesus sacerdote. Não, porque o sumo sacerdote é da tribo de Levi, ele não era da tribo de Levi. E provavelmente muitos questionamentos. E aí, do versículo 11 até o versículo 14, ele faz um parênteses para dar uma puxada de orelha. Ele diz assim: gente, a esse respeito, quer dizer, nesse nível, desses assuntos, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar.
porquanto vos tornastes tardios no ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade, de novo, novamente, de que alguém vos ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Elementares. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Olha, parece que o autor aqui resolve dar uma puxada boa na orelha daqueles crentes que... E aí ele diz assim, por causa do tempo decorrido, já é crente, ó, tem alguns dizem que já até nasceram crente, nasceram no evangelho. Aí ele está dizendo, olha, pelo tempo decorrido que você já é cristão, você já deveria ser mestre, você devia ser proclamador da verdade, você devia ser sacerdote mesmo, você devia ser profeta, mestre, você já devia estar lá na frente. Mas vocês estão aqui atrás ainda. Vocês estão precisando de leitinho. Quando eu quero dar para vocês alimento sólido, bife. Quando nós nascemos, bebezinho, saímos do ventre da mamãe, o que nós tomamos? Leite. Né? Sugamos lá e fomos nos alimentando. Passou um pouquinho, e talvez o caso, uma mamadeira, um mingau, e você vai ali, lá para os 4º, 5º, 6º mês, você começa uma papinha, um negocinho amassadinho, triturado, um suquinho, além do leite. Aí, lá para, sei lá, 8º, 9º, 10º mês, sei lá, a gente já começa a colocar uns alimentos sólidos. A papinha vai engrossando, os dentinhos vão aparecendo, não é? Já vai sendo difícil dar o leite, porque eles vão também mordendo, a mamãe fica complicada, e aí você vai dando alimento sólido. Você começa a botar lá a salada, a verdura, o feijãozinho, o arrozinho, vai devagarzinho, aí daqui uns anos, 3, 4 anos, já está, um pedacinho de carne já está começando, picadinho, um negocinho aqui, até que ele vai comendo alimentos sólidos. Hoje em dia, você só toma papinha, está doente. Ou perdeu os dentes. Né? Aí você toma aquele negocinho assim, você não tem mais dentinho, não dá para mastigar, aconteceu um problema. Aí você fica mamando, lepinho, mamazinho. Mas isso não é normal. Normal é você se alimentar bem, porque você cresceu e você tem que desenvolver. E você cresceu. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Espiritualmente falando, a mesmíssima coisa. Tem coisas que você ouve pequenininho, ouviu as primeiras palavras, as primeiras letras, começou. Eu lembro quando eu comecei no Evangelho, eu não sabia onde estavam os livros da Bíblia, nada. Puxa, meu pastor falava lá, abra aí no livro de Hebreus, eu sei lá quem era Hebreus, deve ser coisa de judeu, deve ser no Antigo Testamento. Eu não sabia onde estava. Até um dia eu reclamei com ele, contei para ele, pastor, eu não consigo achar nada, o senhor fala lá, já todo mundo achou, eu não achei nada. Ele riu e disse, calma. É devagarzinho, você vai aprendendo, daqui a pouquinho você vai ficar esperto. Eu peguei, então tá. E devagarzinho foi, leitinho aqui, leitinho ali. O que você ouve muito? Jesus te ama. Leitinho. Importantíssimo. Sem o leite você não chega a comer comida boa. O que você tem lá? Jesus te ama. Jesus perdoa os seus pecados. Jesus morreu na cruz em seu lugar. Jesus te ama tanto. Tem certas coisas que são lá do início.
olha, você aceitou Jesus? Ô filhinho, quem crê seja batizado. É lá no início, lá no início. O batismo é quando você está assim, maduro, poderoso, fervoroso, não comendo bife. Não, não. O batismo é lá no final, é lá no início, se você está disposto a obedecer. Ah, não sei direito, eu não sei, não conheço direito os caminhos. Né? É igual Filipe. Filipe começou a evangelizar, não porque ele sabia muito. Lembra de Filipe? Filipe encontrou Jesus, ficou maravilhado com Jesus, e ele sai falando para todo mundo. Aí ele encontra um cara debaixo da árvore, que era chamado de Natanael, estava lá na sombrinha, no calorzão, e ele falou, Natanael, encontramos o Messias, o Cristo, é Jesus de Nazaré. E aí o Natanael enrola ele com uma pergunta dificílima, que ele não sabia a resposta. Qual foi a pergunta? De Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré, cara, é o fim do mundo. Nazaré é aquela coisa lá. Você vai vir alguma coisa boa de Nazaré? O Filipe não sabia. O Filipe não sabia. E aí ele dá a resposta mais maravilhosa. Ele diz assim, não sei não. Vem e vê. Vem e vê. E aí ele leva o Natanael para Jesus. Olha que maneira maravilhosa você tem. Ele ainda é bebezinho, ele ainda está pegando as primeiras coisas, as coisinhas espirituais, as coisas, tudo leve, tudo leve. E aí ele não sabe, mas ele sabe quem sabe, ele conhece quem sabe, e ele apresenta Natanael para Jesus. E aí Jesus diz, rebenta com Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando você lá debaixo da figueira e tal. Aí o Natanael, oh, Senhor, Deus meu, e ele diz, porque te vi, você creu? Coisas maiores verás. Então você começa andando com o Senhor, é leitinho. Então, o que é leitinho? Daqui a pouquinho eu vou ler. O que é leitinho, né? Só que leitinho não é para você viver a vida inteira cristã só no leitinho, meu amado irmão. Né? Aqui o autor está dizendo, olha, você já devia estar grande, você já devia ser mestre, você já devia ser PhD, DD, você já devia ser pós-graduado na palavra de Deus, no amor de Deus, na comunhão com o Senhor, e você está aí voltando, vos tornaste necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo, quando escreve em Coríntios, ele vai falar mais ou menos usando essa expressão, e ele vai dizer, eu estou dando leitinho para vocês, porque vocês não aguentam alimento sólido, vocês são carnais. Uau! Aí, Paulo, lá em Coríntios, é mais assim, mais duro do que aqui em Hebreus. Hebreus está dizendo que tem que crescer, que tem que desenvolver, tem que receber alimento sólido, tem que ter discernimento, tem que aprender a discernir não somente o bem, mas também tem que discernir o mal. Você tem que usa a sua cachola, usa a sua cabeça, pensa. Né? Quando você aceita Jesus, aí tem um monte de emoções maravilhosas, eu me recordo delas, eu me lembro do dia que eu fui batizado, eu me lembro do dia que eu percebi o quanto o Senhor me amava, aquilo enche meu coração, mas o Senhor tem me dado muito mais do que aquele leite maravilhoso, eu já sei. E agora, eu preciso aprender a discernir, eu preciso usar a minha cacholinha, eu preciso crescer, eu preciso conhecer a palavra. Olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Então você não tem que largar de ser inexperiente. Olha o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E aí algumas espirituais dizem assim, mas Jesus disse que se ninguém se tornasse como uma criança, não entraria no reino do céu. Não foi nesse sentido que Jesus disse aquilo lá atrás. Não foi. Por favor. Né? Quando ele diz lá para os discípulos, porque os discípulos estavam brigando entre si para saber quem que era o maior, quem que era o grandão, quem que era o maior no reino de Deus, quem que eles estavam discutindo, Jesus disse, o carcamano, pegou uma criança, botou no meio e disse, quem não for como essa criança não entra. Veja bem, quem não for como criança não entra, muito menos é grande. Quem não for como criança não entra. E grande no reino, você quer realmente ser grande no reino, essa é a questão. Então sirva. Seja servo de todos. Quem é grande no reino? Quem serve.
E presta atenção, criança não trabalha, criança dá trabalho. Até no governo é mais ou menos assim, né? Criança é proibido ter trabalho infantil. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Quem é que trabalha? Adulto, maduro, quem já cresceu, quem já dá dono do seu nariz. Né? Então, olha, quem pode ser servo? Quem pode ser servo? Quem já está maduro. Olha aí o versículo 14, ele diz, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que preste atenção, olha o versículo, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, sua cabecinha, Deus te deu uma cabecinha, crer, como diz John Stott, é também pensar, ele deu cabecinha para você pensar, discernir, ruminar, discernir entre o bem e o mal. Você não é mais Maria vai com as outras, você não pode ser bobão, você não é criancinha. Se você é criancinha espiritual, ou porque você aceitou Jesus agora, há esses dias, aí eu diria, você é uma criancinha. E não há nada de mal no que eu estou falando. Continua. Alimenta-te. Eu tenho um monte de leite aqui para dar. Né? Creia no Senhor Jesus Cristo. Confia nele. Arrepende-se dos seus pecados. Viva de arrependimento. É fé no Senhor. Obedecê-lo. Então lá. Mas para adultos, eu não preciso ficar voltando. Tem gente que entra em crise espiritual. Outrora já foram obreiros, já foram até pastores. Tem pastores que entraram em crise. Não sei se Deus me ama. Meu Deus do céu, se tornaram pastor e agora estão duvidando do amor de Deus. Ou nunca conheceram a Deus. Aceitar Jesus, mas agora eu estou duvidando da ressurreição. Será que Deus ressuscitou mesmo? Será que ele está vivo? Puxa vida! Puxa vida! Há coisas mais deliciosas ainda. Ó, a profundidade da riqueza e do conhecimento do Senhor. Quem conheceu? Ó, a profundidade.